Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para começar mais um vlog de leitura. Dessa vez a leitura será o Mia, Minha Inteligência Artificial. Esse livro foi escrito pela Daniela Rosa. A sinopse eu já falei na TBR do mês, com os livros que eu escolhi para ler da Leira Editorial. E hoje, né, para começar esse vlog de leitura, eu queria ler o que tá na orelha aqui do livro, que fala assim: lidar com perdas nunca é simples, especialmente quando elas ocorrem nos primeiros anos de nossa vida, mas pode fortalecer nosso crescimento. Em Mia, entre aventuras diárias, mistérios estudantis e primeiros crushes, amigos inseparáveis vão nos mostrar que o luto não precisa ser triste. Com Mari e sua turma do Colégio Santa Clara, vamos descobrir o valor do acolhimento e da inclusão, e entender que o amor incondicional sempre vence a morte. Então, gente, esse comentário aqui, né, foi da Alice FRS, que é autora de Borboleta Negra e outros livros da Leira Editorial também. E eu tô curiosa para começar. Então, assim, vamos ver como será essa leitura, né? E, gente, essa edição tá tão maravilhosa que eu tenho que mostrar. Olha isso, gente. Tá muito linda. Olha. E tem essas ilustrações maravilhosas. Olha que graça. Que aí, né, a gente já supõe que é a personagem principal e as amigas. E esse prólogo aqui, ilustrado. Então, eu vou começar a leitura e venho contar mais para vocês. Então, gente, comecei a leitura, já tô na página 128 e até aqui tanta coisa aconteceu. Tá sendo uma leitura muito divertida, porque tá sendo muito nostálgica essa história, no aspecto assim de fazer a gente lembrar da época da adolescência, do ensino médio, dos desafios, de como algumas situações pareciam simplesmente, né, desesperadoras num nível que a gente ficava tipo, meu Deus, o mundo tá acabando. E a gente, né, conforme vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é bem assim. Que certas situações não são tão drásticas ou tão pesadas assim como a gente imaginaria, né? Então a leitura está sendo muito boa. A gente tem como personagem principal aqui a Mariana. E a gente vai acompanhando essa rotina dela na escola, convivendo com as melhores amigas, Sofia e Vanessa. E a gente vai vendo elas lidando com a realidade, com o que elas têm que enfrentar, envolvendo as disciplinas, todos os conteúdos, né, que elas têm que aprender ali e que por vezes são muito desafiadores. Aí surge um mistério envolvendo as notas de matemática, que é a matéria que a Mariana fica mais desesperada. Então a gente vê surgindo ali um mistério envolvendo notas que são falsas, depois notas que desaparecem e ninguém sabe o que está acontecendo. E aí começam a, né, meio que indiretamente acusá-la disso tudo, porque a mãe dela estava conectada a algo muito importante naquela escola. E a mãe estudou ali no passado. Então, assim, ela não tem mais a mãe. Só que tudo isso também envolvendo esse luto familiar vai sendo mostrado ali aos pouquinhos no decorrer da narrativa. E a gente está vendo como ela tenta lidar com isso, tenta lidar com o peso, né, dessa referência que existe ali. Que a mãe dela era uma mulher muito maravilhosa, era uma mulher muito inteligente. Ela ajudou muito essa escola. E além disso, o sistema que controla essas notas e tudo mais, e que é um dos mais seguros e melhores e tal, foi projetado pela mãe dela. Então, por isso que tem muita gente que acusa e fica naquela, tipo, ah, deve ter sido ela, né? Porque a mãe dela que fez o sistema, ela tem alguma informação privilegiada e tal. E a gente vai vendo como aquilo é doloroso pra menina, porque ela não tá envolvida naquilo, né? Mas esse julgamento, essa preocupação, o peso das conversas também com o pai, porque a gente vai vendo também como o pai lida com esse luto, com essa perda. E esse contato entre pai e filha, né, vai sendo desenvolvido de uma maneira que por vezes é bem complicado, porque ele não sabe muito lidar com a dor e conviver com a filha ao mesmo tempo. Então a gente vê a questão da solidão, a questão dessa jovem que tão nova assim, né, já percebe ali a importância dela se fazer presente, dela tentar ajudar o pai, dela tentar mostrar que a vida continua, né? Que ele tem que focar em outras coisas também,
e rememorar o passado de uma maneira que honre e não apenas sofrendo com tudo isso. Então a leitura está sendo assim, adorável. Tem também algumas partes que são aquelas assim que eu me identifico, porque ela e as amigas adoram biblioteca. E elas ficam falando nos intervalos que elas vão pra biblioteca e tal. E, gente, eu lembro disso de época de escola. Então, é aquele tipo de leitura que a gente vai fazendo, vai conhecendo os personagens, as situações, e vai lembrando também de muita coisa, né? Que às vezes é similar ao que a gente viveu. E tem também os crushes escolares. Ela tem um menino que ela gosta, e o menino é do terceiro ano, e ela fica toda embananada quando o menino aparece pra poder, né, puxar conversa ou qualquer coisa assim. Então a gente vai vendo tudo isso acontecendo. E a história vai seguindo, né? Agora, na parte onde eu tô, o mistério das notas já foi desvendado. Foi constatado, né, que realmente não foi ela que fez isso. Só que a gente não sabe quem fez. Então, não foi revelado isso. Não sei se vai ser comentado. Eu espero que sim, porque até eu tô curiosa. E além disso, tem todo um rolo envolvendo um outro menino também, que é um que ele não é aluno da escola, mas ele apareceu ali porque ele tava trabalhando, né, para resolver essa questão das notas e descobrir quem que tinha tentado, né, alterar ali aquelas notas de matemática. E esse menino aparece ali, e ele é meio misterioso, aí ninguém sabe o passado dele, ficam falando que ele é uma pessoa violenta, perigosa, e a gente vai querendo saber o que tá acontecendo. As meninas são curiosas também, mas elas ficam meio apreensivas e tal, mas a gente vê que a Mariana, ela tá meio que começando a criar uma conexão com esse garoto que se chama Yuri. Então, vamos ver como a história vai seguir, né? Porque eu tô curiosa pra ver, porque ela tá, de certa forma, se aproximando, né, desse Yuri, e tem também o Gabriel, que é o crush dela da escola. Então, vamos ver como essa história vai seguir, né? E o que vem pela frente nos desafios dessas adolescentes. Ah, gente, tem também uma outra questão envolvendo a Mia, né, que é essa inteligência artificial que tem no celular da Mariana. E é nesse celular que o pai dela deu de presente. Então, essa Mia é uma assistente virtual que se torna uma amiga dela, porque ela conversa, desabafa com a Mia responde, dá conselhos, faz ela repensar algumas coisas. Então, é bem interessante acompanhar tudo isso, né? E a gente vai vendo que elas vão criando uma conexão, né, emocional ali. E como a mãe da Mariana, né, era uma profissional da área de tecnologia, era muito inteligente e tal, a Mia tá no celular que o pai deu pra ela. Então, assim, não sei, mas eu tô com uma suspeita de que talvez essa Mia tenha sido uma inteligência artificial ou um programa específico criado pela mãe da Mariana. Mas vamos ver se é isso, né? Fica aí a ideia. E vou continuar a leitura, mas também queria comentar uma outra coisa que eu esqueci de falar antes, envolvendo uma cena que eu achei muito curiosa e interessante, quando a Mariana tá passando no recreio, né, vendo um grupinho do terceiro ano, e ela tá vendo esses alunos falando, debochando e fazendo bullying, né, comentando sobre um outro aluno, e ela chega, ela que sempre foi muito tímida, que sempre foi muito retraída, que não consegue, né, falar direito quando tá na presença de alguém do terceiro ano, porque eles são mais velhos e tal. Ela, nesse momento, ela fica tão revoltada e indignada com tudo isso, que ela para e ela vai falar, e ela vai reclamar com eles, vai tentar fazê-los perceber a gravidade do que eles estão fazendo e como aquilo tudo é prejudicial para todo mundo. E que, no caso, ela vai mostrando também que, assim, muitas vezes essas pessoas que estão ali ofendendo, na verdade, elas se sentem ameaçadas, né, pelos outros que são diferentes. Então, é interessante ver isso. E o livro coloca de uma maneira muito atenciosa, cuidadosa e reflexiva, que eu achei muito boa, especialmente para poder realmente conversar com jovens, né, sobre isso, que é algo que afeta tanto e que é tão prejudicial para todo mundo. Eu
terminei a página 208. Tô indo agora pro 20º capítulo do livro. E assim, vou deixar já um aviso aqui agora de spoiler, gente, porque como é um vlog de leitura, eu vou comentar sobre algumas coisas que podem ser spoilers. Então, se você não quiser saber o que eu vou falar a partir de agora, eu vou deixar marcado aqui o tempo sobre a parte final desse vlog de leitura, onde eu vou fazer um comentário geral sobre a obra, sem dar detalhe. Então, para quem não quiser, é só pular tranquilamente, tá bom? Avisos dados. Agora, então, eu quero comentar que esse livro, ele tem me surpreendido, né? Como eu tava falando, por falar da adolescência, por mostrar essa era tão nostálgica pra gente do ensino médio. E agora ele tá abordando um assunto muito sério, que é a depressão. Eu tô achando interessante como o assunto entrou no livro, que foi numa palestra na escola, né, da Mariana, e a gente vai vendo como ela vai prestando atenção e a forma que o palestrante falou e tentou mostrar ali para os alunos, eu achei interessante e é algo assim que eu fiquei pensando, nossa, isso deveria ter nas escolas reais. Porque é curioso como muitas vezes os adolescentes são meio distraídos, né? E às vezes alguns, a gente sabe que tem alguns que são, né, maldosos naturalmente, mas tem outros que tratam às vezes outras pessoas de uma maneira ruim, então praticam bullying, né? Fazem brincadeiras que são completamente terríveis, ou às vezes que eles podem pensar que são simples, mas na verdade é bullying sim, e aquilo gera traumas. Então eu achei interessante como esse palestrante falou sobre isso de uma maneira assim bem serena, bem tranquila e mostrando o peso e o efeito, né, dessas brincadeiras. Então a leitura tá assim, maravilhosa. E a questão da depressão, ele fala também sobre isso na palestra, e a gente vai descobrindo com a Mariana ali na história que o pai dela está com depressão. Porque a maneira que ela vai comentando sobre como ele é, como ele tem vivido, as coisas que ele tem feito ou deixado de fazer, a gente percebe que realmente ele está enfrentando essa luta que é tão complicada e dolorosa. Então eu quero ver como a história vai seguir, porque ela está tentando elaborar um plano para fazer com que o pai receba uma ajuda, né, terapêutica, mas sem ele diretamente pedir por essa ajuda. Então vamos ver como vai continuar essa história. Então, gente, terminei a leitura e esse livro é simplesmente adorável. Aqui a gente realmente vai entrar na vibe do ensino médio. E o que eu estava com aquela suspeita e teoria, né, do aplicativo Mia estar de alguma maneira conectado com a mãe da Mariana, eu estava certa. Porque esse aplicativo, né, essa inteligência artificial foi criada pela mãe da Mariana, especialmente para ela e por saber que ela não estaria presente, né, para acompanhar o crescimento da filha. Então ela criou essa inteligência artificial com o objetivo de ser uma companhia, uma amiga que fosse aprendendo e amadurecendo, né, conforme a garota também ia crescendo. Então essa parte do livro foi muito emocionante. Teve uma encrencazinha para poder descobrir tudo isso que estava acontecendo, porque nem o pai estava sabendo direito, né, com detalhes o que era. E aí a gente vai vendo a Mariana vivendo muita coisa, fazendo um passeio da escola com as amigas, né, uma viagem que vai revelar quem é o Gabriel de verdade, né, e a gente descobre que o menino não presta. Então, assim, é um livro muito bom, muito interessante a forma como ele vai abordar vários assuntos importantes para os adolescentes, né, e também para as pessoas de qualquer idade. Porque esse livro aqui vai falar sobre o luto, vai falar sobre a depressão, sobre o bullying. Então são temas muito importantes e a questão da maneira que vai sendo abordada, né? A saúde mental, os cuidados, a importância de conversar com alguém, de fazer um acompanhamento, de ter essa atenção, essa empatia e o cuidado são sempre essenciais. Então foi um livro, assim, que eu gostei demais e me emocionou muito, principalmente nessa parte mais final, né? Por causa das reviravoltas, dos segredos e também do romance que começou a surgir. Então, assim, leiam, porque vale muito a pena e é adorável essa leitura. Então, assim, vou deixar um comentáriozinho agora sem spoiler nenhum, né, pra poder quem quiser saber sobre o livro, mas não com tantos detalhes. Então, assim, é uma leitura que vale muito a pena. Ela se passa no ensino médio, mas vale para todas as idades. Só que assim, eu achei muito interessante a forma como realmente vai conversar com os adolescentes, vai mostrar essa realidade, né?
e muitas coisas cotidianas, como bullying, e como isso cria muitas questões que podem perdurar até a vida adulta. Então o livro vai debater esses temas que são essenciais, vai falar sobre saúde mental também, e tudo de uma maneira muito envolvente. E a gente vai acompanhando a Mariana e as amigas dela, descobrindo muita coisa, aprendendo com a vida e entendendo que o companheirismo, a amizade, a afeição e a empatia são essenciais para amadurecer e viver bem. Então, fica a dica, espero que tenham gostado do vlog de leitura e logo tem mais conteúdo da Lena Editorial por aqui.